vivo está sendo organizado pela Contrapoder. Eu sou a Ana e vou mediar o debate sobre a importância da arte e a condição dos trabalhadores na cultura. Estão aqui para conversar com a gente hoje o Renan Rovida, que é ator e diretor de cinema e teatro e integrante do coletivo Tela Suja Filmes, e a Viviane Narvaez, que é professora do Departamento de Ensino de Teatro da Unirio. Nós faremos primeiro uma rodada de falas e depois vamos responder as perguntas enviadas. Vamos começar então pela professora Viviane. Oi, gente, boa noite a todas e todos que vão acompanhar aí virtualmente esse debate. Eu queria agradecer aos companheiros do Contrapoder pela oportunidade de trocar ideias e de refletir, ainda que seja de forma bastante em cima dos acontecimentos sobre essa crise sanitária do coronavírus que a gente está vivenciando. Eu acho que é um certo desconforto em debater a crise global, pela qual a gente está passando, já que é o calor dos acontecimentos. Mas quando se trata de pensar a cultura, eu acho que tem algumas balizas que podem ser levantadas e que permitem que a gente possa refletir de uma forma um pouco mais tranquila. Quais são essas balizas, A situação da cultura e a situação dos trabalhadores da cultura antes do coronavírus. Essa temática foi proposta pelos próprios organizadores do evento, pelo pessoal do Contrapoder. Sobre essas duas balizas, eu acho que é importante entender que não tem uma homogeneidade de interpretação, porque a gente tem a cultura como negócio e indústria que antes da crise do Covid, passava muito bem, obrigada. A cultura como entretenimento, que abrange aí um certo setor intermediário, que estava sobrevivendo aos trancos e barrancos, mas com alguma dignidade, embora aí afetada pela crise econômica. A cultura envolvendo o campo da arte, que essa, sim, vinha definhando, mesmo depois de ter tido um certo período um pouco glamourizado pelas políticas públicas do lupetismo. Agora, se a gente for pensar a cultura como a expressão artística dos setores populares da sociedade, aí esse setor aí não conheceu a realidade de nenhum investimento. Tá, algumas pessoas podem discordar, lembrando experiências recentes, como a dos pontos de cultura, mas, para problematizar mesmo essa experiência, eu faço uma ressalva quanto a ela, e que vai ficar elucidada um pouquinho mais à frente, porque eu acho que aí tem que ser pensada em conjunto com a situação dos trabalhadores e produtores culturais. Então, vamos lá. O ponto dos trabalhadores, que também não é homogêneo. Naqueles dois primeiros pontos que eu falei, o ponto a cultura como negócio, a cultura como entretenimento, os trabalhadores se encontram como todas as demais categorias, enfrentando a precarização, enfrentando a pejotização e a exploração, de modo geral, a que está submetido qualquer trabalhador no nosso país. No campo da arte, tem mais camadas de trabalhadores em situações diversas, mas não menos críticas e não menos submetidas à precarização, pejotização e exploração. Dessas camadas aí, vamos tentar elencar algumas, Temos os servidores públicos da cultura, que estão vivendo, nos últimos anos, o desmonte das suas próprias instituições, a perda dos direitos, extinção de cargos, extinção de concursos, ladeira abaixo, Os trabalhadores da arte que têm algum tipo de vinculação com o serviço público naquelas raras situações, de algumas orquestras, balés, que praticamente hoje dependem das associações dos amigos de instituições, salvo rara exceção que ainda está
bem vinculada ao financiamento do Estado. Por outro lado, a gente tem, né, um enorme número de ONGs e OSCIPs que se organizaram no âmbito de assistência e inclusão social por meio da arte e que empregam aí, por meio de projetos, um número expressivo de profissionais. Temos também, né, como eu já falei da pejotização, tem uma terrível pejotização dos microempreendedores individuais, que substituiu, né, de certa forma, os contratos de trabalho mais a longo prazo. Temos ainda a situação dos grupos e coletivos que sobrevivem pleiteando concursos, prêmios, editais, enfim, financiamento público, né? E temos aí, conforme lá o último aspecto que eu elenquei da cultura, né? Temos os setores populares que não acessam nada disso, né? Neles, além de ter os setores mais totalmente marginalizados, né, tem também um conjunto grande de trabalhadores, seja em formação, seja já exercendo a profissão de artista, que não acessa nenhum desses financiamentos, nenhum edital, né, e que não vai acessar, né? Não acessava antes da crise e não vai acessar porque justamente não acessa devido à escassez. E aí temos toda uma cadeia produtiva que foi desenvolvida para gerir essa escassez de recursos, né? Eu vou dar dois exemplos aqui rapidamente, seja os captadores de recursos, seja aquelas pessoas especializadas em enquadrar projetos nas leis de incentivo, né? Mais um exemplo de toda uma cadeia produtiva que foi criada aí nos últimos anos, pleiteando aí as políticas públicas e submetendo projetos a essas políticas. Quando eu trago essas balizas, o que eu quero enfatizar? É que antes da crise sanitária do Covid, aí me perdoem se eu estiver fazendo um mau uso da palavra, né? Se não for muito feliz o meu termo, mas eu não consegui pensar em outro. A precariedade já era endêmica no nosso setor, né? A precarização, ela se assentou muito bem na nossa categoria, porque há um senso, vamos dizer assim, que há um senso comum. E mais do que isso, a própria estratificação do trabalho artístico e cultural ajuda a fazer com que o artista não se reconheça como classe trabalhadora. E essa dificuldade de se identificar como trabalhador, ela é evidente em muitas das formas de organização dos artistas, né? Pegar um exemplo que é um pouco difícil, né, que é o exemplo do Sindicato dos Artistas e Técnicos, né, em espetáculos de diversões, o SATED, que até ele tem diferenças a nível estadual, né? Eu estou aqui falando do Rio de Janeiro, então também aqui há características específicas do SATED, né? Esse sindicato exige um debate meio à parte, mas ele muitas vezes se volta mais para cuidar dos interesses daqueles que estão na faixa, né, da cultura como negócio e entretenimento. E eu, que sou professora da educação superior hoje em dia, né, sou filiada ao Sindicato dos Professores da Educação Superior, o ANDE Sindicato Nacional, um sindicato que é horizontal, democrático, que tem uma perspectiva bem de luta, assim. Então, é desse lugar que eu faço a crítica também ao SATED, né, de quem está numa organização bastante de luta dos trabalhadores. O modelo do SATED, ele é quase um modelo de sindicato patronal.
e opera, embora, por definição, o próprio SATED diga que não é isso, opera, às vezes, como órgão regulador da profissão, mesmo que não se defina assim, né? Por outro lado, tem aí uma série de associações de produtores, cooperativas, redes de grupos e companhias que tentam organizar um pouco os artistas, né? Mas o que acontece? A escassez de recursos e de financiamento é tanta que elas acabam se organizando muito mais em torno da disputa por políticas públicas e financiamentos, sejam eles mais ou menos horizontalizantes, né, do que se organizando pela luta dos direitos do artista enquanto trabalhador. Eu digo isso como uma crítica que quer mesmo fazer ver, que quer levantar, né, que determinados direitos não estavam nos horizontes da grande maioria, se não da totalidade dos artistas. E aí vamos falar quais são esses direitos que não estavam. Jornada de trabalho, carteira assinada, assistência médica, segurança do trabalho. Esse pequeno aí apanhado que eu fiz, né, ele demonstra um pouco da grande fragmentação da situação dos trabalhadores da cultura. E nele eu não estou nem considerando um outro debate que é importante, que é a atuação dos artistas na seara da cultura e da política, né, que é mais abrangente, mas eu aqui realmente fiz a ênfase, né, dizendo respeito mais às condições de trabalho e às relações de trabalho, especificamente. Então, apresentei aí para vocês esse primeiro apanhado, dando conta aí do que foram os eixos aí combinados com a organização do evento. Vou passar a palavra aqui, desculpa se eu passei um pouquinho do tempo reservado para mim, vou passar a palavra para o Renan Rovida para a gente seguir conversando. Bom, boa noite para todo mundo que está vendo. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Contrapoder, as pessoas do Contrapoder, especialmente a Ana, por ter convidado para participar dessa live. Depois, queria dizer que eu não tenho muita familiaridade com esse formato, na verdade. Como eu atuo muito mais tanto em teatro quanto em cinema e não no campo virtual, tenho muita familiaridade com isso, mas vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Acho que pela provocação do tema do que é a live, primeiramente eu queria dizer que hoje, 17 de abril, é o Dia Internacional de Lutas Camponesas e, no Brasil, o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, porque faz 24 anos que houve o massacre de Eldorado dos Carajás, do Movimento Sem Terra, do Povo do Oeste. Então, só queria lembrar hoje a data. E o que eu vou falar, acho que tem a ver um pouco com o que a Viviane fala, tem a ver muito, na verdade, que eu programei aqui, porque, enfim, eu sou ator, diretor de cinema, de teatro, faço parte do coletivo Tela Suja Filmes, coletivo de cinema, o que é algo um pouco inusual no cinema, e de um coletivo de teatro chamado Novo Teatro em Ruínas, e já passei por inúmeros coletivos aqui de São Paulo, coletivos principalmente de teatro, e queria começar falando isso, sobre o trabalho do artista no Brasil, na sociedade de classes. E aí aprofundando, ou indo para um outro caminho também, mas complementando, tentando complementar o que a Viviane falou, sobre como o trabalho do artista no Brasil é um privilégio de classe, né? Então, a pessoa que tem como profissão ser um ator, um diretor, atriz, diretora, cenógrafo, enfim, isso é um privilégio de classe. É um privilégio de classe, assim como também a apreciação, em alguma medida, da arte é um privilégio de classe.
Então, você vê que talvez isso dialogue um pouco com essa questão de como, às vezes, os interesses de algumas associações têm a ver com interesses patronais, porque talvez as pessoas que fazem parte dessa categoria vêm de uma classe patronal ou de uma classe média subserviente, né? E como a gente sabe que na luta política existem, mas são raros os casos de pessoas que traem sua classe, né? Então, é só para a gente pensar nisso. Então, só fiz aqui um esqueminha assim, a pessoa se forma em arte, o que acontece com ela, né? Como é que ela consegue trabalho? Então, é isso que o Viviane falou, acho que tem tudo a ver. A pessoa, hoje em dia, ela tem que ter uma empresa, ela tem que prestar nota, não existe... É muito raro os casos que tem CLT no trabalho artístico. Talvez algumas grandes empresas tenham isso ainda, com terceiros. Eu lembro muito bem que uma vez um diretor francês veio dar uma palestra aqui no Brasil, ele falou, eu invejo muito vocês aqui, porque vocês podem escolher com quem trabalhar nos grupos de teatro e tal, e lá na França, como a gente é escalado para os trabalhos, a gente é funcionário do Estado, então a gente não escolhe com quem trabalhar, a gente só faz isso nas nossas férias, nos 2 meses de férias. E aí, eu lembro que eu falei para um amigo, mas espera aí, férias de 2 meses, isso no mundo do trabalho da arte, então, que é uma coisa um pouco fora do lugar aqui, porque você não tem férias. A não ser que você guarde dinheiro e consiga tirar uma coisa, e mesmo assim você vai perder a possibilidade de trabalho, porque é estranho falar nesse negócio, que parece que a gente está falando no espelho, né? Mas enfim, e aí, essa pejotização é tremenda. Mas, como qualquer outro trabalhador, você se forma numa escola de arte e tal, e você vai vender sua força de trabalho. Para quem? Para os donos dos meios de produção. Ou seja, os capitalistas de plantão, assim, que vai explorar o seu trabalho e vai ganhar algum lucro em cima disso. Mas, de alguma maneira, o que você produz no campo da arte, mesmo no campo do entretenimento, da indústria cultural, é uma produção simbólica de algo, carregado de conteúdo ideológico. E eu lembro uma fala, numa palestra, muito tempo atrás, na verdade eu assisti um vídeo disso, da Leida Guevara, que é a filha mais velha do Che Guevara, que ela falava que uma das formas de deixar de trazer a liberdade para o povo socialista cubano era tentar que eles fossem mais cultos possíveis. Só a cultura poderia barrar as mentiras que o capitalismo até hoje tenta adentrar a ilha e a cabeça das pessoas cubanas, né? E eu fiquei pensando nisso, como no capitalismo isso é um pouco naturalizado, assim, né? Então existe o trabalho como qualquer outro trabalhador, só que sem possibilidade de CLT, inclusive. Mas como também toda a produção é carregada de conteúdo. Então, uma pessoa se forma, ela vai trabalhar em alguma produção teatral, e são inúmeras produções teatrais que interessam ao capital. Então, uma pessoas questionam muito, e com razão, a Lei Rouanet. Não um questionamento pela direita, mas um questionamento pela esquerda, né? Porque a Lei Rouanet, ela é parte de um projeto do FMI para a América Latina. Ou seja, o que é a Lei Rouanet? É uma lei que estabeleceu no Brasil que as produções culturais pudessem ser patrocinadas por alguma empresa e a empresa tem abatimento fiscal. Só que quem escolhe essas produções culturais é a própria empresa. Então você delega algo que tem que ser produzido para empresa privada.
Então, uma crítica pela esquerda, é claro que se faz necessária. Agora, uma crítica pela direita que quer acabar exatamente com isso, sem qualquer outra coisa, também é complicada. Mas, essa questão de fazer... Eu estou um pouco indo e voltando, mas vamos lá, acho que eu me acerto aqui. Como uma produção simbólica, a arte também traz alienação para o trabalhador que está trabalhando nesse sistema dentro do capital. E aí, uma das formas que os trabalhadores da cultura conseguiram estabelecer para criar uma arte, um trabalho mais cheio de sentido, e uma arte crítica, anticapitalista, também tem a ver com a forma de coletivos de criação. Mas se o trabalho precarizado já é precarizado até para os que se dizem capitalistas, humanistas e tudo mais, imagine para o trabalho anticapitalista. É claro que nos últimos anos você tinha um espaço, e com muita luta dos artistas, principalmente em São Paulo, se criou luta dos artistas para conseguir editais públicos que compreendessem esse modo de produção que estão fora do mercado. Então, se conseguiu alguns apoios, como a Lei de Fomento ao Teatro em São Paulo, por exemplo, que, na verdade, formou gerações de artistas e de apreciadores de arte, na cidade toda, no centro e na periferia. E esses coletivos de criação, mesmo os que não se dizem anticapitalistas, no fundo, o objetivo deles é, como trabalhadores, criar esse trabalho cheio de sentido, que é um trabalho que tenha que de alguma maneira seja arte, que seja questionadora, que seja transgressora, que seja contra o sistema hegemônico. E aí eu queria comentar um pouco isso, que às vezes a própria esquerda tem um pouco, a esquerda institucional, os partidos, enfim, tem um pouco isso de encarar a arte apenas no seu aspecto instrumental, apenas talvez um ranço ainda de modelos socialistas que encaravam a arte desse jeito. Então não veio na arte, primeiro, um caminho junto da luta política, porque pode ser uma produção simbólica que lida com a disputa do imaginário, e numa perspectiva emancipatória, não no sentido de eu vou salvar quem assiste a peça, ou quem faz a peça, ou o filme comigo. Não, mas emancipatória de fazer pensar. Aí você fala, não, mas tem filmes da indústria cultural que eu penso também. Mas é interessante a gente refletir sobre qual a qualidade desse pensar. Será que eu estou pensando exatamente o que eles querem que eu pense? Será que às vezes eles só colocam um assunto social, mas o sentimento que eu saio, o pensamento que eu saio depois é que isso é assim e não vai mudar? Ou seja, será que eu penso que isso pode ser mudado ou não? Então, é só esse caráter da arte, essa disputa do imaginário que eu queria colocar, assim, e como às vezes existem esses ranços nos próprios lugares de organização da esquerda. Né? É claro que tudo piorou muito desde essa eleição de um governo fascista. Então, desde essa eleição, tudo piorou, acabou o Ministério da Cultura, aí botou lá a Regina Duarte lá para ser secretária, antes dela o Roberto Alvim e tal, enfim. Isso piorou e tende a piorar muito mais ainda, eu acho. É claro que essa pandemia faz, inclusive, que a gente tenha esses debates virtuais e tal. Mas eu acho que vou ficar um pouco por aqui, só trazer mais um dado, assim, o quanto a forma da arte, nesse sentido, eu queria trazer um pouco isso, quanto a forma tem a ver também com o conteúdo que se faz. Isso eu estou falando de experiências socialistas, por exemplo, em vários lugares, trazendo de novo essa questão de Cuba, por exemplo, ou trazendo experiência da União Soviética, logo da Revolução, que você tem Eisenstein no cinema, você tem Dziga Vertov, você tem pessoas, você tem Mayakovsky, Marhold, você tem pessoas trabalhando a arte de um jeito que, para um novo mundo, a arte tem que ser nova também. Falando que é um discurso de forma e conteúdo, que às vezes um pensamento progressista de esquerda se contenta
com alguns produtos da indústria cultural que podem ser feitos na indústria cultural, ou seja, não são anticapitalistas em nenhum momento, são no máximo reformistas, e a esquerda se contenta com eles, fala, olha, que bom, isso é sim a arte da esquerda. E coloca isso como padrão, marginalizando ainda mais quem se propõe a fazer uma arte anticapitalista. Então, só dizer, acho que é um pouco por aí, e aí a gente continua depois no outro bloco. Valeu. Também sobre essa relação aí de forma e conteúdo mais para o final da minha fala. E acho que vai ser bem legal a gente debater, Renan. O outro eixo de discussão que a gente combina é o tipo, e agora? Então, muitas das análises, né, sobre o que vai ocorrer com a gente quando essa tempestade... Aí estou lembrando também daquele poema do Mayakovsky, né? Nada de novo há no rugir da tempestade, né? Mas o mar da história é agitado. Então, muitas dessas análises dizem que a nossa vida vai ser outra, que a socialização vai ser outra, que até a forma de trabalho vai se transformar, né? Agora, o desenvolvimento capitalista tem sempre nos mostrado a própria, né, a sua capacidade de transformação, de apropriação, de mercantilização da vida. E mesmo diante de uma pandemia gerada pela destruição do planeta que o sistema capitalista impõe, né, a sobrevivência do sistema não parece estar em jogo. Pelo menos não por enquanto, né, não agora. Então, se tudo vai se transformar, certamente a cultura vai sofrer transformações nesse processo, no cenário pós-pandemia. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Os artistas e os trabalhadores, né, os técnicos, enfim, todos os trabalhadores da cultura se viram da noite para o dia sem trabalho, sem renda, e na velocidade da sua necessidade de renda, né, ganhar o pão hoje para comer amanhã, e até isso quem me alertou foi uma colega, a professora Isabel Penoni, né, se referindo aí à velocidade da necessidade dos grupos e artistas, eles tiveram que responder muito rápido, criando ou exibindo conteúdos ou espetáculos teatrais nas redes sociais. O isolamento já produziu alguns fenômenos aí culturais, né? Temos inclusive, que estamos aqui fazendo parte dele nesse momento, em alguma medida, que é o das lives. Mas eu vou falar especificamente das lives artísticas, né? Os artistas com interação com o público feita por meio dos chats, né? Aos quais o artista responde, inclusive durante a sua apresentação, não apenas em intervalos, né? Alguns, inclusive, fazendo transmissões dos seus cotidianos, coisa que antes da pandemia estava muito mais relacionada aos digital influencers e às celebridades, enfim, televisões ou de outras, né, subcelebridades, enfim. Então, vemos, né, já nesse período de isolamento social, que há, para esse formato, um público gigantesco, buscando essas lives, cuja maioria é gratuita, embora, né, para aqueles produtores de cultura que estão no mundo dos negócios, né, dos grandes empreendimentos, já tem, inclusive, patrocinadores para essas lives, né? O lado positivo do grande interesse do público na cultura durante a quarentena é que ajuda, né, a botar mais uma pá de cal mais aos espaços culturais. Parece que a quarentena vai reafirmar basicamente aquilo que uma boa parte de nós já sabia, né? Mas que ficava nebuloso, que é a população
geral, não tem tempo nem dinheiro para acessar a cultura, mas valoriza e precisa dela. E aí, alguns dos desafios para os artistas, vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, né, de professora, me parece que esbarram em situações similares ao que nós, professores, esbarramos quando estão nos exigindo aí que a gente faça educação à distância e favorecendo o homeschooling, né? O que eu quero dizer com isso? Que o artista que está produzindo conteúdos digitais de dentro da sua casa para acesso à cultura nesse momento, ele precisa problematizar a forma para que ela converta num tiro no próprio pé, né? Com a gente sabe muito bem que a educação à distância, a gente, professor, né, mesmo professor de teatro, sabe muito bem que a educação à distância chegou e que pode ser que uma boa parte dela fique precarizando ainda mais os professores e precarizando ainda mais a educação. Será que na área das artes, isso que a gente está fazendo agora, de inventar essas formas, não pode se converter em mais precarização para a gente também, né? O que a gente pode esperar da sobrevivência das atividades culturais, né, no pós-pandemia? Temos que ter esse cuidado, temos que problematizar o que estamos fazendo. Claro que é preciso fazer, porque se as pessoas ficaram sem renda da noite, elas precisam comer, pagar suas contas, os trabalhadores, né? Agora surge ainda algum número de editais, né, dizendo, faça sua casa e concorra ao financiamento X, Y ou Z. Claro que os profissionais que estão sem renda vão concorrer. Agora, a forma como vamos fazer isso precisa ser problematizada para que depois não se converta em mais precarização, né? Eu acho que tem uma questão que é sobre, né, as políticas aí específicas de assistência aos artistas que a gente precisa pensar também, inclusive em atividades online. Eu não tenho muitos dados ainda para falar nacionalmente, mas uma parcela dos trabalhadores vai poder disputar aí a renda mínima, né, os R$600. Mas só vai poder quem já estava mais ou menos organizado financeiramente, contribuindo para o seu INSS de autônomo lá, o que não representa grande parte da categoria. No Rio de Janeiro, a prefeitura fez um mapeamento, eu não sei se já fez distribuição, né? Até onde eu acompanhei, fez um mapeamento dos artistas que necessitavam de cesta básica, né? Fez um mapeamento para distribuição de cestas. A APTR, que é a Associação de Produtores Teatrais Local aqui do Rio de Janeiro, está fazendo uma campanha de arrecadação de recursos por meio de doação para adquirir cestas básicas e distribuir para os artistas, seus associados e outros, se possível, né? A mesma APTR, ela apresenta uma estimativa que é muito impactante, né? Que é, de uma hora para outra, 4.000 pessoas ficaram sem renda, só do teatro, né? E aí, os grupos de artistas estão se organizando, seja por esses sites de arrecadação de recursos, seja mesmo por pedidos mais diretos de depósito em conta, para que as pessoas contribuam no período. Então, a gente vê aí que, se não tinha organização de trabalhadores antes, fica muito difícil agora lutar por política pública, né, específica de assistência a esse setor da sociedade.
Mas pode ser que ainda venha mais alguma coisa por aí, né? E que nos outros estados já tenham experiências que eu nem sei elencar. Agora, uma coisa que eu acho que a pandemia e o isolamento social nos ensinam, né? Que a gente pode aprender, é sobre a fragilidade da nossa inserção no mundo do trabalho. E aí eu acho que o desafio pós-pandemia é disputar nos sindicatos e nas organizações a luta por direitos trabalhistas e a luta por um modelo de financiamento público isonômico, né, para o conjunto dos profissionais. Quanto às formas novas, eu acho que elas vão surgir, né? E como estava dizendo o Renan antes, as formas elas vão corresponder ou vão sintetizar, como sempre, a realidade sócio-histórica. Agora, essa premissa ela pode se dar de acordo com a forma que o capitalismo vai transformar tudo a seu favor, né? Ou então a gente pode pensar, né, tendo ciência dessa condição, de que o capitalismo vai tentar mercantilizar tudo, que nós temos que buscar brechas e lutar por políticas públicas de incentivo, né? Veja, quando eu falo políticas públicas aqui, tem muitas aspas, né? Vamos ter que lutar por financiamento, melhor do que políticas públicas, por financiamento para fortalecer a cultura e vamos buscar brechas, então, para fortalecer uma cultura antissistêmica. Enfim, espero ter contribuído aí no nosso debate. E aí, chamo o Renan. Valeu. Bom, acho que vai muito de acordo isso que eu penso desse momento. Porque, ao mesmo tempo, existem artistas que já estavam se dedicando a uma arte virtual, online. Eu trabalho com cinema. Então, quando você faz um filme, você pensa em que formato você está fazendo esse filme, né? Que formato de apreciação você está fazendo? É um formato de uma tela grande, no caso do cinema, é o formato de uma tela pequena. Então, já tinham artistas dedicados a isso. Eu acho que o que está acontecendo é que esse processo de isolamento está fazendo com que todos os artistas tenham a sua plataforma original de produção de arte interrompida. Pelo menos os artistas que precisam do público, precisam de gente. Um filme precisa passar um filme de cinema precisa passar no cinema. Um teatro precisa de público para assistir. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem muita produção audiovisual. Tem muita produção para ser assistida. Até porque a produção audiovisual não corresponde exatamente aos tempos correntes. Eu estou vendo muitos filmes antigos, inclusive, que eu ou revendo, ou filmes que eu já tinha vontade de ver, e pela falta de tempo, por conta do trabalho, não estava conseguindo ver. O que eu acho complicado, e aí eu concordo com você, é isso esse formato está fazendo com que um monte de gente, artistas bons e criativos, se rendam a um formato horrível. Vários artistas se tornando youtubers sem querer, apenas como uma sobrevivência. O que vai ser depois disso, eu não sei. E produzindo conteúdos bem ruins, na verdade, para a internet. Outros tantos se reinventando e fazendo coisas interessantes até. E mexendo com o próprio formato de ver uma coisa no celular ou não. Eu estou falando do formato, mas porque eu não sei realmente o que vai ser daqui para frente. Assim. Porque se a gente for pensar em política pública, nesse sentido, porque eu não sei se a gente não sabe quem que está vendo a gente, mas tem muita gente que fala que artista parasita do Estado e tal. Isso se disseminou no campo da direita, mas
alguns da esquerda também têm dificuldade de compreender isso, esse trabalho do artista, né? Então, editais públicos é a maneira, digamos, mais democrática dentro da sociedade de classes, talvez que se chegou no Brasil, por exemplo, para se financiar a produção artística. Que, no fundo, toda a produção artística tem dinheiro público. Em alguma medida, todas têm, né? Mesmo os grandes capitalistas, aí tem muito dinheiro público, e os pequenos capitalistas também, e, enfim. Então, eu vejo com uma perspectiva bem ruim, porque provavelmente a cultura sempre é o primeiro lugar a ser cortada. Então, como o Ministério da Cultura foi banido, assim, então as pessoas vão gastar, e vai ter que gastar muito por conta da saúde, por conta dessa pandemia, e eu acho que a cultura não vai ter dinheiro nos próximos anos, talvez. Então, eu acho que, na verdade, eu concordo com essa questão do sindicato e tal, mas que são também espaços de uma outra classe, e talvez, não conheço a fundo todos os sindicatos, eu acho que já estão em disputa alguns sindicatos da arte, mas acho que cada vez mais o isolamento talvez mostra que a gente precisa realmente de uma rede de solidariedade de artistas que não são de uma classe que pode ficar, que não vive do próprio trabalho, ou seja, a classe que vive do trabalho precisa se unir cada vez mais, através da solidariedade. E a classe média sempre confunde solidariedade com doação, com essas coisas aí, né? Mas não, acho que a gente precisa fazer uma rede solidária mesmo, assim, de sobrevivência, porque as pessoas estão morrendo mesmo, e vão morrer, acho que nos próximos anos, mesmo que venha o que não vai vir, uma vacina miraculosa, assim, tão rápido. Mas é a sobrevivência das pessoas que está em jogo, é a sobrevivência das pessoas que produzem arte e que produzem uma arte contestatória. Porque a arte vai continuar sendo feita. O Trump mandou abrir os cinemas, mandou já abrir estádios, não sei o quê, então o esporte, a arte, a comunicação já vai continuar, tudo vapor. O que talvez eles consigam o que já estavam num projeto de tentar, é exterminar pelo econômico. É fazer com que os artistas não tenham mais tempo para fazer arte. Então, acho que é uma luta dos trabalhadores em geral, que é reafirmar essa luta da diminuição da jornada de trabalho. Porque mesmo nesse espaço online, tenho acompanhado vários amigos, inclusive professores de arte, que têm trabalhado muito mais para fazer uma aula online. Não é porque não está acostumado com a ferramenta, é porque se trabalha muito mais. O home office traz isso. Por isso que muitas empresas, já antes dessa pandemia, já trabalhavam nesse sentido. Então, a gente precisa pensar um pouco como a gente consegue se ajudar entre a gente que já está fora, já está à margem. Eu estou falando, por exemplo, o nosso coletivo de cinema, ele conseguiu acessar algumas migalhas de editais públicos ao longo de sua história. A gente vai fazer 10 anos no ano que vem. Mas, de alguma maneira, a gente continuou produzindo, com ou sem. Mas o com ou sem acessar esse financiamento público quer dizer que a gente vendia nossa força de trabalho e continua vendendo nossa força de trabalho para os capitalistas para fazer o que a gente acha que é importante fazer. O que eu vejo com apreensão é que a gente não consiga mais fazer o que a gente acha importante fazer, não o nosso coletivo em si, mas também, porque ele está inserido em tudo isso, mas o esforço nosso é para a gente continuar tentando fazer. O problema é que se esgotam todos os recursos, você não vai ter mais lugar, inclusive para a gente vender nossa força de trabalho, como a gente vai sobreviver? E como a gente, e eu falo a gente de um aspecto amplo, que vem da classe trabalhadora, ou seja, que não é essa classe média nem elite, que pode se aguentar muito tempo sem trabalhar no sentido de vender sua força de trabalho. Como é que essas pessoas se aguentam continuando a fazer arte? Então, o que eu vejo com bastante pessimismo é que a arte vai deixar, algumas pessoas de dentro da arte, que já queriam que a gente fosse exterminado, vão ficar felizes, porque vai ter menos pobres fazendo arte. E no Brasil, essa elite é nojenta nesse sentido.
É isso que eles querem. Quanto menos gente da classe trabalhadora fazendo arte, melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o isolamento está gerando uma vontade nas pessoas, porque, não sei, é só aqui especulação, mas talvez quando, se puder sair, que eu não sei quando vai ser, se vai ser ano que vem, 2022, sei lá quando, talvez as pessoas queiram muito ir no teatro, talvez elas queiram muito ir ao cinema, talvez elas queiram muito participar de um festival de cinema, que são lugares onde reúnem pessoas que, de alguma maneira, têm um pensamento crítico. Seja elas da classe média, que seja, mas sim. E talvez algumas pessoas que hoje têm mais tempo da classe trabalhadora e estão conseguindo acessar coisas, mas elas vão acessar coisas da cultura hegemônica também. Porque a internet é dominada por isso. Por exemplo, a gente, quando começou o isolamento, a gente colocou todos os curtas que a gente tinha feito, que a gente nunca fez isso, colocou online, para reforçar o isolamento, as pessoas não saírem, para a gente fazer alguma coisa nesse sentido, é o que a gente podia fazer. Sim, os cursos tiveram muitas visualizações, mas as muitas não chegam a um dia de um filme da cultura hegemônica. Então, essas pessoas trabalhadoras que hoje talvez estejam acessando mais coisas, estão acessando coisas fortemente implicadas em conteúdo ideológico, capitalista, pela manutenção do sistema capitalista. Então, essa batalha é muito dura. A batalha na internet, inclusive, é um lugar totalmente dominado. Que batalha a gente vai fazer? Ah, tudo bem, a gente está fazendo essa live. Quantas pessoas têm assistindo? Não sei. Não sei como divulgou, enfim. Mas é só uma questão. Ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas todos estão querendo sair de casa. Então, talvez uma perspectiva da arte depois disso, o problema é qual é esse depois e qual a responsabilidade do artista depois. Como é que se esse governo mandar todo mundo para a rua e falar, não, pode abrir os teatros, pode... Será que eu vou entrar com uma peça em cartaz? Eu vou botar um filme que a gente produziu no cinema para levar as pessoas para lá? Então, enfim, é uma das coisas que a gente anda pensando, assim, qual a nossa responsabilidade quanto a isso também? Então, no momento é se isolar, mas o isolar precisa de uma sobrevivência. Na falta de um sindicato de classe e de categoria, que eu acho que é isso que você coloca, a gente tem que criar outras redes solidárias. Então, o que me preocupa nesse momento é a sobrevivência. E depois, é isso, a educação realmente já tinha uma pressão para que isso tudo virasse online, para que o trabalho seja maior e que a gente tenha menos tempo de trabalho, menos tempo livre. Porque a gente vai ter cada vez mais tempo quando consegue vender a força de trabalho. Porque isso era um ponto que eu queria falar também. Qual é o direito ao trabalho que a gente tem e que a gente tem que lutar? Então, eu acho que essa pauta da renda mínima é algo que deveria ser constante no mundo da arte. No sentido de que a pessoa, quando não está fazendo uma coisa, ela está pesquisando para fazer. Isso deveria ser pensado de uma outra maneira. É claro, está se colocando esse aspecto, as grandes bancos. Tem um dado aqui, que vi numa palestra essa semana, que foram 98 bilhões, se eu estiver errado, por favor me corrija, mas foram 98 bilhões nesses 600 reais, né? 600 reais que é um pouquinho mais da metade do salário mínimo, né? Que deveria ser um salário mínimo, essa renda mínima. Mas, enfim, foram 98 bilhões. E foram 650 bilhões para os bancos. Então, eu acho que a gente não pode... a luta contra o capital. Os bancos que estão lucrando muito com isso. E fazendo nada. Aí as pessoas comemoram os editais de bancos e tal, não sei o quê. Então, é isso que eu acho que a luta é maior e, ao mesmo tempo, mais específica entre as partes que são mais afetadas. Eu acho que é isso. Valeu. Vamos passar agora, então, para a rodada de perguntas. Lembrando para quem estiver assistindo que vocês podem mandar as perguntas aqui e eu vou ler para a Viviane e para o Renan.
Então, começando pela pergunta da Carmen, ela perguntou: como nesse período, áreas da cultura com todas as dificuldades podem nos fazer refletir no nosso modo de vida, na nossa sociedade? Não sei quem de vocês quer começar respondendo. Desculpa, como que é a pergunta? Como nesse período, áreas da cultura com todas as dificuldades podem nos fazer refletir sobre o nosso modo de vida, nossa sociedade. Bom, vou arriscar aqui começar, né, a debater, Carmen. Obrigada aí pela pergunta. Aliás, estava vendo aqui as participações no chat. Agradecer aí a galera que está se propondo a discutir com a gente nesse formato aqui. Sim, realmente tem, né, todo esse aspecto da glamorização dos grandes espetáculos, né? É a cultura como negócio, né, como indústria, que vai passar por essa crise e vai se manter, inclusive, lucrando durante esse período, ainda que sob a aparência de uma manifestação solidária. E, por outro lado, realmente, o problema que o Renan aponta, né, da pouca capacidade, né, ou as dificuldades de uma produção cultural alternativa, né, que faça a luta anticapitalista, antissistêmica, né, dificuldade de que ela seja acessada e vista. Então, isso é algo que já estava, né, uma preocupação que já havia entre nós, né, produtores de cultura, enfim. A galera já estava fazendo isso, né, fazendo coisas que se propõem a uma reflexão, mas que são muito pouco visíveis, né? Talvez a gente tenha um pouquinho mais de visibilidade agora, porque, inclusive, parte do público com o qual a gente dialoga está tendo mais tempo de entrar na internet e ver, né? Como o exemplo mesmo aí que você citou na sua pergunta, né? Da demarcação de terras, né? Agora, é a luta de sempre, né? Pensar formas, né, de encontrar as brechas aí e produzir uma cultura antissistêmica e contra-hegemônica é uma dureza e é trabalho de formiguinha. A gente faz, impacta em um pouquinho, depois faz mais, impacta em um pouquinho, e a gente vai tentando. Agora, é desigual, né? Totalmente desigual. Não vamos, né? Se a live eu estava vendo ontem, que eu até adoro, né? Do Raça Negra, tinha lá 22 mil pessoas, entendeu? Tipo a da Tereza Cristina, que não, né, não vou colocar a Tereza Cristina como um exemplo de luta anticapitalista, antissistêmica, porque eu não conheço tanto para dizer, né? Mas tinha bem menos gente assistindo, embora esteja sendo um sucesso também nas redes sociais, aí pelo menos da minha pequena bolha de internet, né? Agora, realmente, eu mesma ontem não pude entrar na live do Teatro de Anônimo, que tem ali toda uma história de luta e de buscar fazer um teatro alternativo aqui no Rio de Janeiro. Então, não posso nem dizer quantas pessoas que eles estão conseguindo atingir. Mas acho que a gente tem que continuar fazendo, né? E procurando realmente fazer uma arte que reflita as angústias também desse tempo. Acho que é isso. Essa contribuição aí que eu posso dar na sua pergunta. Só complementando, concordo totalmente, e acho que só as áreas da cultura, as pessoas que fazem cultura, acho que podem, mesmo que estejam preocupados pela sobrevivência e tudo mais, tentar aproveitar esse momento para, de alguma maneira, pensar no pós, na arte que pode vir a partir disso. Assim. Eu, sinceramente, não acredito nesse formato tão
Claro, você pode ver um filme online, você pode ver uma coisa, mas eu acho que adaptar o artista ao online é uma prisão. Eu acho isso algo... Todos estão tentando fazer alguma coisa, eu acho legal, e aí cabe a cada um tentar mandar para as suas redes de contato o que acha mais interessante para fazer a gente pensar, para que tenha esse caráter inventivo, emancipatório que uma obra de arte pode ter. Acho que é isso, para contrapor o que a gente tá recebendo o tempo inteiro de propaganda das coisas, né? Como a gente furar esse aspecto hegemônico com outras produções que a gente acha que pode ser interessantes. Ótimo. Próxima pergunta. O Plínio perguntou: como os trabalhadores da arte podem se organizar nesse período de emergência sanitária? Então, posso responder? Seguir a mesma ordem? Plínio, obrigada por estar dialogando com a gente, que honra. Bom, acho que você fez a pergunta de ouro, né? Como se organizar nesse período? Então, acho que o primeiro passo é a gente perceber, né, a própria precarização, e acho que isso começa a acontecer de alguma maneira, porque justamente uma preocupação que muitos trabalhadores precarizados das artes deixam para lá depois, né? Tipo, depois eu vejo como é que eu vou viver a minha aposentadoria, porque ele, na verdade, nem tem direito a essa aposentadoria, né? E o isolamento social, como ele encerrou a renda, colocou as pessoas, né? Ou tem potencial para colocar as pessoas para refletirem sobre a fragilidade da sua inserção no mundo do trabalho. Então, acho que esse é o primeiro passo para se organizar. E o Renan fez agora acho que na fala dele anterior, uma reflexão muito interessante, né? Sim, a gente precisa de rede de solidariedade, né? Perguntou também se o Renan também colocou precisamos de redes de solidariedade, já tem alguma disputa nos sindicatos, mas eu acho que ainda é incipiente a disputa que tem, né? Se suspenderem o isolamento, né, como está posto aí desde ontem, essa preocupação é muito justa. Será que os artistas vão ou devem voltar para as salas de espetáculo? Eu acho que a resposta que a gente tem de organização nesse momento é a resposta de toda a classe trabalhadora. Eu acho que é a construção de greve geral dos trabalhadores, e os artistas têm que estar nessa construção, né? E o processo de isolamento pode ser favorável para que se reflita sobre a própria precarização, para que se tome consciência dela e busque-se formas organizativas. Não vou arriscar dizer quais são, porque acho que é a pergunta de ouro, é o que todo mundo quer saber, né? Ou pelo menos todo mundo que está preocupado com a condição da classe trabalhadora em geral, né? Porque realmente a gente está passando por isso nos diversos setores do mundo do trabalho, né? A necessidade de reorganização da classe. Então, eu acho que é isso, é tomada de consciência, aproveitar esse momento, a gente, né, que é artista, que está fazendo debates, tem que travar esses debates nos vários espaços em que a gente atua, conversar com os grupos de teatro, de música, os coletivos de cinema, criar, né, redes onde essas conversas possam ocorrer e possam se converter em ações coordenadas. Enfim, aí é o passo a passo de qualquer organização mesmo, que agora vai ter que ser feito aí, utilizando temporariamente outras ferramentas, né? Mas essas ferramentas não vão substituir o encontro real nas lutas, nas ruas, né? Quando passar a pandemia.
Enfim, é isso, é a pergunta de ouro, Plininho. Eu acho que é um pouco isso mesmo. É como a gente talvez já fortalecer algumas associações, entidades de classe e categoria, e reforçar essas organizações. Acho que a pressão, tanto institucional, quanto esse pertencimento que a Viviane falou, que eu acho que é tão necessário para o artista. Porque, como eu disse na primeira fala, como a maioria dos artistas não vem da classe trabalhadora, é muito difícil o pertencimento. Esse sentimento de pertencimento é a mesma coisa da pequena burguesia. A pequena burguesia não acha que é classe trabalhadora, mas agora que tudo parou, ela se vê como classe trabalhadora, porque realmente é. Então é esse lugar que tomara que o isolamento consiga mostrar para as pessoas da arte a que classe realmente elas pertencem, e que talvez as organizações consigam fazer esse trabalho de base para trazê-las para uma organização mais ampla da classe trabalhadora. Acho que complementando, a Maria perguntou: essa luta não depende da união das diversas categorias ligadas à produção cultural? Com certeza, né? Na primeira parte da minha fala, eu estava ali, né, exemplificando a fragmentação em que nos encontramos, né? E essa fragmentação ela não se dá à toa, né? E aí ela se converte também em fragmentação de pautas, né? Então, uma parte vai se organizar para pleitear que os editais públicos sejam organizados da seguinte maneira. Outra parte vai se organizar para manter ali o controle, né, sobre os trabalhadores do grande negócio da cultura, enfim. Outra parte nem sequer consegue se organizar porque não se percebe como trabalhador tal o grau de precarização que está inserido, né? Tipo, nem pensa que ele podia ter férias remuneradas sendo um ator de teatro. Isso não existe, não está no horizonte. Então, certamente que é preciso união, né? Mas para conquistar essa união, a gente precisa ter aí um processo de consciência de classe mesmo, né? Concordo totalmente com isso. Eu acho que precisa ter um processo de união das diferentes categorias, porque ainda mais é muito segmentado, né? É uma organização do teatro, outra organização do cinema, outra organização da literatura, outra organização, enfim, todas as artes têm as suas organizações específicas. Eu acho que precisa ter algo único. Agora, nesses momentos assim, também é muito importante que as próprias organizações tenham paciência quanto aos rachas, né, que é um problema da esquerda desses rachas, e ao mesmo tempo, volto a isso, que os artistas deem um passo atrás nesse princípio introjetado neles de classe, que é comida pouco no pirão primeiro. Então, isso faz com que tenha muito racha. Então, é importante. Eu acho que as associações da categoria têm um trabalho grande a ser feito agora, e acho que a unificação é o único caminho mesmo. Gente, por enquanto de perguntas é isso. Daí eu queria saber com vocês se vocês querem fazer uma consideração final, discutir alguma coisa que vocês acham que vocês ainda queriam algum tempo para cobrir. Eu fiquei pensando que eu acho que é uma correlação que eu fiz sobre a situação do ensino à distância com esse teatro à distância, né? Então, só para especificar um pouquinho melhor, né, por que eu trouxe esse exemplo? Porque não há processo pedagógico digno desse nome, né, que possa se dar sem encontro, sem coletividade, sem presença física.
E, da mesma maneira, teatro. Não existe teatro sem encontro, sem olho no olho, sem presença física, sem jogo corporal e de ações entre um ator e outro, né? Então, da mesma forma, né, que a educação à distância não substitui a escola, né? Nenhuma plataforma virtual pode substituir o espaço teatral, né? Que é esse espaço de encontro, um espaço vivo, de comunicação entre quem está em cena e quem está na plateia. Então, só queria especificar um pouquinho melhor por que eu trouxe esse exemplo e falar, gente, precisamos fazer esse debate durante o isolamento, após o isolamento, né? Que é o debate sobre esses direitos que, assim, não estão no horizonte dos artistas, direitos básicos de trabalhadores. E construir, né, esse processo, construir a consciência de classe, a identificação do artista como integrante da classe trabalhadora. E eu espero realmente, né, que a gente, nesse cenário aí de ameaças, né, do governo federal a que se rompa com a política de isolamento, a gente, como, né, e aí não só os artistas, mas todos nós da classe trabalhadora, que a gente tenha como perspectiva a construção imediata, né, como resposta a isso, de uma greve geral dos trabalhadores. Eu concordo totalmente, Viviane, com você. Eu acho que a gente precisa criar essa unidade. Tem muito mais o que acrescentar. Eu acho que é esse trabalho que a gente tem que ter agora, de talvez chamar as pessoas e resistir bravamente a essa volta do isolamento sem cabimento nenhum, a não ser para reproduzir capital. Então, eu acho que esse lugar de digamos, conversa com os artistas para que realmente as pessoas se sintam como tem esse sentimento de pertencimento à classe trabalhadora, vai ser muito difícil, mas é o que está acontecendo e tem que acontecer. Mesmo toda a estratificação da classe trabalhadora artística, isso precisa acontecer, tem que ser. Acho que é muita tarefa agora pela frente, junto a isso, a necessidade de sobrevivência. E que está fazendo com que todo mundo trabalhe muito mais em casa. Mas é isso, vamos seguir. Acho que sempre a organização e algo mais geral. Me arrisco até a dizer que nesse momento, onde não é uma crise que está só no nosso país, ainda que aqui o presidente tem essas posturas mais agressivas contra o isolamento, mas eu acho que é um momento de fazer algumas relações internacionais, porque toda a classe trabalhadora está envolvida nisso. Gente, então, vou encerrar. Queria agradecer muito, Renan e Viviane. Nossa, muito mesmo, muito obrigada pela conversa. Falar para quem nos acompanhou até aqui, quem pegou o vídeo no meio do caminho, o vídeo vai ficar disponível na página do Contrapoder. Divulgar também para vocês seguirem Contrapoder no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. E queria, por último, divulgar o coletivo Tela Suja Filmes, que o Renan é um dos participantes. É um coletivo de muita reflexão e produção de altíssima qualidade de cinema político. E eles disponibilizaram várias curtas deles durante a quarentena. Então, falar para todo mundo e procurar eles no Facebook, que o Facebook deles é Coletivo Tela Suja Filmes. Agradecer muito a todo mundo. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite. Obrigada, galera. Boa noite. Valeu todo mundo que participou aí. Obrigado mais uma vez pelo convite.